Gente, bom dia. Estão por aí? E a Gabi? Estamos na página 397 do livro físico. Vou pedir, como toda semana, quem tem aí a página do PDF? Isso, 397 do livro físico. Se alguém tiver do PDF, pode colocar aí para mim, por favor? A gente vai começar a ler do parágrafo, embora já fosse previsível. Só me dá um joinha, um ok, é isso? Todo mundo já sabe onde a gente está e posso começar. Vocês não ligam a câmera? Eu tenho vontade de puxar a orelha de todos vocês, porque aí eu não sei, né? Estão aí, não estão aí, estão já na página, não estão na página. Ah, bom, você, tá? Era a única que estava ali me fazendo companhia. Eu sinto que eu estou falando para ninguém desse jeito, né? Vocês, por favor, viu? Tá bom, Nath. Nath, tá justificado, tá tudo certo. Mas quem tá aí com a câmera, né? Pode ligar, aparecer. Façam. Olha, gente, tem bastante gente. Tem umas carinhas aqui que são conhecidas que não estavam entrando a sinto só falta, você não entra sempre. E outras pessoas. Então, vamos lá? Beleza, Chay. Vamos lá. Embora já fosse previsível havia alguns meses, a perda de von Freund veio como um choque. Mas a súbita morte de Sophie, filha de Freud, sua querida Sophie em flor, 5 dias depois da de von Freund, devido a uma gripe agravada pela pneumonia, foi um choque muito maior. Nossa, imagina, né? Perder alguém e 5 dias depois perder a filha. Dizem que o Freud sofreu muito a morte dessa filha. É claro, né? A gente já sabe que a morte de um filho por si só, para a maioria das pessoas, de fato, é muito sofrido. Mas em vários textos, assim, dizem que foi para ele muito triste. Vamos ver que aqui deve contar, né? Também como ele se sentiu. Ela estava grávida de seu terceiro filho. Da mesma forma que um soldado no front, Sophie Halberstadt foi uma vítima da guerra, que tornara milhões de pessoas vulneráveis à infecção. Não sei, escreveu Freud a Cata Levi no final de fevereiro, se a alegria tornará a nos visitar algum dia. Minha pobre esposa sofreu um golpe demasiado rude. Estava satisfeito por ter trabalho demais para prantear adequadamente a minha Sophie. Mas, no devido tempo, ele a pranteou de forma bastante adequada. Os Freud nunca superaram totalmente essa perda. 8 anos depois, em 1928, escrevendo uma carta de condolências a Catharine, mulher de Ernest Jones, pela perda da filha, Martha Freud relembrou a perda de Sophie. Agora já são 8 anos desde a morte da nossa Sophie, mas fico sempre abalada quando acontece algo semelhante no círculo de nossos amigos. Sim, na época eu fiquei tão arrasada quanto a senhora está agora. Toda a segurança e toda a felicidade me pareceram perdidas para sempre. E 5 anos depois, em 1933, quando a poeta e magista Hilda Doliro HD mencionou o último ano da Grande Guerra durante uma sessão de análise com Freud. Ele disse que tinha razões para lembrar a epidemia, quando perdeu sua filha favorita. Ela está aqui, disse ele, e mostrou-me um minúsculo medalhão que trazia preso a corrente do relógio. Freud socorria a si mesmo com ruminações filosóficas e linguagem psicanalítica. A perda de um filho, escreveu a Oscar Pfister, parece um grande trauma narcisista. Qualquer que seja a tristeza que haja, certamente virá depois. Não conseguia aceitar a brutalidade declarada.
nessa época, e impossibilitava que os Freud se reunissem ao genro e aos dois netinhos em Hamburgo. Não havia trens. Sophie, escreveu Freud, deixa dois filhos, um de 6 anos e outro de 13 meses, e um marido inconsolável, que agora vai pagar caro pela felicidade desses 7 anos. Essa felicidade estava apenas entre os dois, e não fora guerra, invasões, ferimentos, diminuição de bens, mas eles tinham mantido coragem e a alegria. E amanhã ela vai ser cremada, nossa pobre filha. Ele disse a Frau Halberstadt, a mãe do viúvo. Na verdade, uma mãe não pode ser consolada, e como estou agora descobrindo, dificilmente um pai. Ao escrever uma carta sincera de condolências ao viúvo desolado, Freud falou de um ato de destino brutal e sem sentido que nos roubou nossa Sophie. Não se podia culpar ninguém, não se podia remoer nada. Tem-se que curvar a cabeça sob o golpe, como um pobre e desamparado ser humano, com quem brincam poderes superiores. Assegurou a Halberstadt que seus sentimentos para com ele mantinham-se inalterados, e pediu-lhe que considerasse como filho seu enquanto quisesse. E assinou com tristeza, papai. Ele manteve esse estado de ânimo reflexivo durante algum tempo. É uma grande infelicidade para todos nós, escreveu a psicanalista Lajos Levi, marido de Kata Levi, em Budapeste. Uma dor para os pais, mas para nós há pouco a dizer. Afinal, sabemos que a morte faz parte da vida, é inevitável, e vem quando quer. Não estávamos muito alegres mesmo antes desta perda. Na verdade, sobreviver a um filho não é agradável. O destino não se atém sequer a essa ordem de precedência. Mas ele estava resistindo. Não se preocupe comigo, assegurou a Firenze. Sou o mesmo, salvo por um pouco mais de cansaço. Mesmo que a morte de seu filho fosse dolorosa, ela não alteraria sua atitude em relação à vida. Durante anos, estive preparado para a perda de meus filhos. Agora veio a de minha filha. Visto que sou o mais profundo descrente, não tenho ninguém a quem acusar, e sei que não há nenhum lugar onde se possa apresentar uma acusação. Ele ansiava pelo poder acalmante de sua rotina diária, mas no fundo tem o sentimento de uma profunda ferida narcísica que não hei de superar. Ele continuava a ser o mais resoluto ateísta, sem a menor disposição de trocar suas convicções por um consolo. Ao invés disso, ele trabalhava. O senhor sabe da desventura que ocorreu a mim. É realmente deprimente, escreveu a Ernest Jones. Uma perda que não será esquecida. Mas vamos deixá-la de lado por enquanto. A vida e o trabalho devem continuar, enquanto durarmos. Ele adotou a mesma linha com Fichte. Trabalho o máximo que consigo, e sinto-me grato pela distração. Freud realmente trabalhava e sentia-se grato. No primeiro Congresso Psicanalítico Internacional após a guerra, realizado em Haia no começo de setembro de 1920, ele apresentou uma comunicação onde aperfeiçoava, com algumas revisões, sua teoria dos sonhos. Foi uma participação pressável. Ele levou sua filha Ana, que logo se tornaria psicanalista por conta própria. E em sua comunicação, ele esboçou a ideia da compulsão à repetição, que logo se destacaria na teoria que vinha sendo preparada para publicação. O Congresso de Haia foi um reencontro agitado para os freudianos que tinham sido oficialmente qualificados, apenas 2 anos antes, como inimigos mortais. Havia algo de comovedor nessa reunião em que os analistas das nações derrotadas, meio mortos de fome, foram alimentados e festejados em almoços e banquetes por seus generosos anfitriões holandeses. Aqui tem uma nota. Para os analistas austríacos, húngaros e alemães, esse congresso evocava necessariamente um mundo de abundância que haviam quase esquecido.
Ana Freud recordou, posteriormente, que ela e seu pai tinham pouco dinheiro. Mas meu pai, como sempre, foi muito generoso. Ele me dava uma soma especial todos os dias para gastar em frutas, bananas e etc., que há anos não tínhamos em Viena, e insistiu para que eu comprasse roupas novas para mim, sem restrições sobre os gastos. O que eu precisar. Não lembro se ele comprou alguma coisa para si, além de charutos. Ana Freud a Jones, em 21 de janeiro de 1955. Os ingleses, relembrou Ernest Jones, ofereceram um almoço a Freud e sua filha Ana, onde ela fez um pequeno discurso encantador num inglês muito bom. Foi um conclave concorrido e animado. Havia 62 membros e 57 convidados. Todos os psicanalistas haviam sucumbido por muito tempo ao chauvinismo, de modo que os americanos e ingleses acharam perfeitamente natural sentarem-se em boa camaradagem com seus colegas alemães, austríacos e húngaros. É verdade que, em 1920, teria sido impossível um encontro em Berlim, embora Abrams se empenhasse energicamente para consegui-lo. Apesar de não nutrirem nenhuma xenofobia, os analistas anglo-americanos ainda tinham sentimentos inflexíveis em relação aos alemães. Mas apenas 2 anos depois, com a insistência de Abrams, a Associação Psicanalítica Internacional escolheu Berlim como um local para o seu próximo congresso, que decorreu sem atritos políticos. Foi o último conclave a que Freud comparecia. Nos anos imediatamente posteriores à guerra, a produção de Freud foi escassa, se medida apenas pelo número de palavras. Ele escreveu artigos sobre a homossexualidade e o curioso tema da telepatia, sempre intrigante aos olhos de Freud. Além disso, publicou 3 livros curtos, a bem dizer, folhetos, além do Princípio do Prazer, em 1920, Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, aqui tem nota também. Aqui vale notar uma tradução infeliz. O título de Freud em alemão é, aí tem aqui um nome que vocês sabem, né? Alemão não vai rolar. Termo escolhido pelos editores da Standard Edition para massa. Literatura, literalmente massa. É brando demais. O próprio Freud, numa carta a Ernest Jones, falou de sua Psychology of Mass, Psicologia da Massa. Freud e Jones, em 2 de agosto de 1920, se o termo mass, que é massa, parecia muito desajeitado. Pound Psychology, Psicologia da Multidão, estaria mais próximo do que Group Psychology, Psicologia de Grupo. E o Ego e o Id, em 1923. Somados, esses textos não ultrapassam talvez 200 páginas. Ai, que pouquinho, né? Quase nada. Como se leu essas páginas fosse tipo um livro que a gente só lê e sente, né? Completamente diferente. Cada palavra importa. Então, 200 páginas são muitas páginas quando cada palavra importa. Mas o tamanho é enganador. Ai, que bom que está escrito isso em seguida, porque é real, né? Eles expõem o sistema estrutural de Freud. Aqui tem outra nota. É usual denominar esse sistema do pós-guerra como sistema estrutural, contrastando com o sistema topográfico dos anos anteriores à guerra. Existiam, como essas páginas devem deixar muito claro, várias conexões e continuidade entre ambos. Além disso, os nomes são acidentes linguísticos puramente convencionais. Os dois sistemas descrevem tanto a topografia quanto a estrutura da mente. Ao qual se manteve fiel pelo resto da vida. Ele desenvolvera esse sistema desde o final da guerra, enquanto estava ocupado em encomendar chocolates e tecidos da Inglaterra, maldizendo sua pobre caneta tinteira. Onde está a minha...
obra sobre metapsicologia? Perguntou retoricamente alô Andréa Salomé. Em primeiro lugar, disse-lhe mais enfaticamente do que nunca. Continua não escrita. A natureza fragmentária das minhas experiências e o caráter esporádico de minhas ideias não lhe permitiam apresentar uma exposição sistemática. Mas, acrescentou tranquilizador, se eu viver por mais 10 anos, continuar capaz de trabalhar durante esse tempo, não morrer de fome, não morrer de cansaço, não ficar esgotado demais pela miséria da minha família ou das coisas em torno de mim, todas essas condições, então prometo oferecer outras contribuições a ela. Estava bem positivo ele, né? Nossa. A primeira seria Além do Princípio do Prazer. Esse livro fino e seus dois sucessores mostram que Freud não haveria de publicar aquele livro tão anunciado e tão adiado sobre a metapsicologia. Ele complicara e modificara demais as suas ideias. E não menos importante, não continham material suficiente sobre a morte. Ou, mais exatamente, ele não havia integrado em sua teoria o que tinham a dizer sobre ela. Também vamos pensar que, né, esses últimos anos não foram fáceis, em vários aspectos, né? Acho que ele passou por muitas coisas. Quando ele escreve Luto e Melancolia, tem a questão de que quando você está vivendo um luto, você perde todo o interesse pelas coisas à sua volta. Muito provavelmente ele passou por essa fase, né? Não morreu só a filha, mas morre a filha, não pode ver os netos, morrem os amigos, pensa o tempo inteiro nos filhos que também estavam ali no front, né? Que podiam morrer a qualquer momento. Não é fácil. É tentador ler o sistema psicanalítico posterior de Freud com sua ênfase sobre a agressão e a morte, como uma reação à dor daqueles anos. Na época, foi o que fez o primeiro biógrafo de Freud, Fritz Wittels. Em 1920, com Além do Princípio do Prazer, Freud surpreendeu-nos com a descoberta de que, em tudo que é vivo, existe, além do princípio do prazer, o qual, desde os dias de cultura helênica, tem sido chamado de Eros, um outro princípio. O que vive quer morrer de novo. Originando-se do pó, quer ser pó novamente. Há nos seres não só a pulsão de vida, mas também a pulsão de morte. Quando Freud fez esse comunicado ao mundo atento, ele estava sob a impressão da morte de uma filha na flor da idade, que perdeu logo depois de se preocupar com a vida de vários de seus parentes mais próximos, que haviam ido para a guerra. Era uma explicação reducionista, mas extremamente plausível. Freud se opôs imediatamente a ela. De fato, ele se antecipara a Wittels havia 3 anos. No começo do verão de 1920, pedira a Huntington e outros que atestassem, caso fosse necessário, que haviam visto um rascunho de Além do Princípio de Prazer antes da morte de Sophie Halberstadt. Agora, no final de 1923, ao ler a biografia de Wittels, ele admitia que essa interpretação era muito interessante. Se estivesse fazendo um estudo analítico de outra pessoa nessas mesmas circunstâncias, ele teria estabelecido tal conexão entre a morte de minha filha e o raciocínio defendido em Além do Princípio do Prazer. E, no entanto, acrescentou, está errado. O Além foi escrito em 1919, quando minha filha ainda estava saudável e viçosa. Para encerrar a questão, ele reiterou que havia circulado o manuscrito praticamente completo entre seus amigos em Berlim, já no mês de setembro de 1919. O provável nem sempre é o verdadeiro. Aí ele sempre tem umas frases, né, de efeito, assim, ó, que servem tipo, para a vida. Essa semana eu mandei lá no Conectados também, no fichamento, para fazer oficina criativa, tipo uma frase dessa, assim, pá, né, que dá um sacode na gente. Ele tinha por uma base sólida para suas objeções. Freud não foi além do princípio de prazer por causa de uma morte em sua família.
mas sua visível ansiedade em estabelecer insofismavelmente esse ponto sugere que não apenas esperando garantir a validade universal de suas novas hipóteses. Afinal, frequentemente extraíra e, sem se justificar, proposições gerais sobre as operações mentais a partir de sua experiência pessoal íntima. Isso é muito comum nos textos do Freud. E, inclusive, ele sempre pontua, quando vem a partir de observações da vida dele, ele pontua que é isso. Mas em muitos textos sobre conceitos, ele descreve assim. É um exposed, né? A gente brinca aí que faz exposed, mas ele é o rei do exposed, que em vários momentos ele coloca questões ali dele. Foi por acaso que o termo pulsão de morte, to disturb, entrou em sua correspondência uma semana depois da morte de Sophie Halberstadt. Fica como um sinal comovedor do profundo abatimento que lhe provocou a perda da filha. A perda pode reivindicar um papel subsidiário, se não na origem de sua preocupação analítica com a destrutividade, pelo menos na determinação de sua importância. O grande morticínio de 1914 e 1918, com a revelação de verdades cruas sobre a selvageria humana nos combates e editoriais belicosos, também levara Freud a atribuir um papel de destaque à agressão. Ao apresentar suas conferências na Universidade de Viena durante o semestre de inverno de 1915, ele pedira aos ouvintes que pensassem na brutalidade, crueldade e falsidade que agora se espalhavam pelo mundo civilizado, e que admitissem que o mal não pode ser excluído da natureza humana essencial. Hoje eu tô com a garganta inflamada, fico bebendo água toda hora, gente, porque senão não vai rolar. Deixa eu ler aqui, tá na página 376, sobre a questão do mal, então que não pode ser excluído da natureza humana essencial. Mas, sobre os aspectos importantes, o poder da agressão já não era segredo para ele, bem antes de 1914. Freud, afinal, foi quem revelou seu funcionamento nele mesmo, em nível privado, em suas cartas a Fliess e publicamente em A Interpretação dos Sonhos. Se não tivesse publicado suas confissões, os desejos de morte de Freud contra seu irmãozinho, seus sentimentos edipianos hostis contra seu pai, ou a necessidade de um inimigo em sua vida, poderiam continuar para sempre, conhecidos apenas por ele mesmo. De modo mais geral, já em 1896, ele havia se referido, em obra impressa, às autorrecriminações que assombram os neuróticos obsessivos, a respeito de agressões sexuais na infância. Um pouco mais tarde, ele havia descoberto que os impulsos agressivos são componentes poderosos do complexo de Édipo. E em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele sugerira que a sexualidade de inúmeros homens apresenta uma mescla de agressão. É verdade que, nessa passagem, ele havia considerado a agressão restrita aos homens, mas este era resquício de estreiteza que exigia ser corrigido. 10 anos ou mais antes da Primeira Guerra Mundial, ele já tinha uma visão clara sobre a presença da agressão por toda parte, mesmo na vida sexual, mesmo nas mulheres. A guerra, como Freud insistiu com certa justeza, não gerou o interesse da psicanálise pela agressão. Pelo contrário, ele apenas confirmou o que os analistas sempre haviam dito a respeito. Vou ler a nota. Ver a carta de Freud de dezembro de 1914 ao poeta e psicopatologista holandês Frederik van Eeden. A guerra, escreveu Freud, apenas confirmou que os analistas já haviam aprendido, a partir do estudo dos sonhos e dos lapsos mentais das pessoas normais, bem como dos sintomas neuróticos, a saber, que os impulsos primitivos, selvagens e maldosos da humanidade
não desapareceram em nenhum indivíduo, mas continuam a existir, embora num estado reprimido, e aguardam oportunidades para manifestar a sua atividade. O que existe não é uma exclusão, né, mas um controle. É isso, reprimir, uma tentativa de contenção. Ontem eu estava assistindo uma série, eu acho que eu já falei para vocês que eu amo série policial e assisto um monte. Agora eu tô assistindo uma mais leve, que eu ficava tendo pesadelos e de manhã eu não queria ir para academia, que é muito cedo e eu tinha medo. Aí depois eu falava, você, psicóloga, quem viu minhas histórias dessa semana sabe, né? Que eu ia socar quem me fala isso. Mas eu sou uma pessoa medrosa que não conseguia ir de manhã tranquila para academia porque tinha medo, porque ficava assistindo uns crimes muito pesados e aí pesadelos. Não falem, não fala, porque eu odeio essa frase. Depois do bagulho da meia, gente, sério, que raiva. Não, olha, eu não posso nem falar desse negócio da meia. O Caio viu o quanto eu fiquei indignada. Mas enfim, eu tava assistindo lá a série, se chama The Hook. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu amo, acho muito bacana, assim, porque é policial, tem umas cenas um pouco mais pesadas, episódios um pouco mais assim. Olha lá, Chay me falando do FBI. FBI é muito pesado, né, Chay? Tava me dando uns gatilhos, assim. Tem muita questão também de crime sexual e de violência contra a criança. Não, eu amo também. Mas o que que acontece? Eu, uma mãe com tendência a ser uma mãe super protetora e uma mulher medrosa assistindo crimes sexuais contra a mulher e contra a criança, gente, sério, não tava rolando. Não dava certo. Posso morrer fazendo análise, mas eu sou medrosa mesmo. Por isso que eu nunca, desde que eu sou, sei lá, que eu tenho uns 10, 11 anos, nunca mais na vida, eu já assisti em algum momento um filme de terror, mas nunca mais na vida. Porque não dá. Eu fico com a cena assim, ó, pro resto da vida. Nunca mais eu esqueci do Pânico, que foi o que eu assisti. Nunca mais, assim. Fica gravado na minha cabeça. Se eu sair de um lugar, assim, ó, e tiver que passar por um corredor sozinha, não faço. Real, eu sou muito medrosa. Então, não dá para eu assistir essas coisas. Mas, enfim, chega de Exposed. Lá no The Hulk ontem, o episódio que eu estava assistindo era um episódio desses mais pesados. Eles mesclam humor com algumas coisas mais fortes, assim. E aí a ideia é eles pegarem, eles chamam de crianças, né? De crianças que estavam no reformatório e levassem até a prisão para eles verem como é que era, porque eles iam ser liberados e eles queriam colocar eles, assustar, né? Tanto que na série eles dizem isso, de assustar para que eles não cometam crimes, porque eles sabem que o próximo é para lá que eles iriam, né? Então eles têm um lugar que ficam só os adolescentes e que, dependendo do crime, do julgamento, vai para a prisão. E aí, no momento, o personagem principal, que se chama John Nolan, ele pergunta, tá conversando assim, e ele pergunta, vocês sabem o que diferencia nós deles, que aí eram, né, os policiais dos criminosos? E aí tem lá umas respostas meio assim, tipo, falando de ruindade, essas coisas, e aí um dos detentos fala, é o controle sobre os impulsos. E ele fala exatamente, é isso, o controle sobre os impulsos. E aí esses são 3 criminosos que cometeram crimes bárbaros, assim, né? Deixa a entender na série que são bárbaros, assim, muito chocantes. E aí um deles é extremamente agressivo, né? E aí ele coloca que ele sente prazer em fazer isso, que ele não controla isso que ele tem. E aí os policiais não, eles aprendem, né? Os policiais da série, tá? Os policiais ali na série, eles têm um nível de agressividade, como todo ser humano, mas existe um controle sobre esses impulsos. E aí, se a gente for pensar, é sobre isso também na vida, né? A gente aprende a conviver em sociedade. A gente aprende o que pode ser demonstrado e o que não pode ser demonstrado publicamente. Tanto que se a gente falar da questão do sexo, do ato em si, ali tem fantasia, tem ideias, atos, até às vezes de pessoas que dizem que gostam de alguma agressividade, que, sei lá, tem gente que gosta que bata, né? Tem gente que gosta de bater e tem gente que gosta de apanhar. Mas é completamente diferente se estiver fora de um contexto do sexo.
né? Tipo, sei lá, um casal que gosta lá de tapa na cara, né? Dar um tapa na cara na hora do sexo, às vezes, ok, mas fora desse ambiente, não mais ok. Então, tem esse desejo, mas tem o controle. Eu não posso bater na pessoa em qualquer lugar, eu posso bater ali, naquele momento onde aquilo é permitido por ambos. Então, tem essa diferença, e eu lembrei da série justamente porque fala disso. Na guerra parece que desembesta, né? Descamba e aí não tem isso, e aí você pode matar alguém que você nem conhece por uma razão de alguém que seja superior. Todos os textos que o Freud fala da guerra são muito interessantes, até para a gente entender um pouco da sociedade de que a gente vive hoje, de como que essas coisas acontecem, né? Desse não controle daquilo que se sente, de quanto que isso pode ser prejudicial. Por isso que a gente também hoje em dia fala tanto de criança, no sentido de ter limite. Criança precisa ter limite. Limite é saudável, né? Uma criança precisa de contorno. Hoje em dia existem pais que acham que a criança pode fazer qualquer coisa, que não pode ouvir não. E aí não é só que não pode ouvir não a palavra não, não pode ser contida em nada. E aí você coloca uma criança em risco. Ela não vai aprender a se relacionar, porque ela vai ouvir não, né? Aí vira esses marmanjos na balada que não pode ouvir não. Pessoas totalmente sem controle, assim, né? Que elas fazem o que elas querem, a hora que elas querem e independente do outro. Não lidam, né? É aquilo, não pode. Não pode. Parece que não. Acho que hoje a gente vê muito, ia falar de buraco, né? A Ana Sui chama de vazio. A gente até estava ouvindo uma menina estava, como é que se, não é narrando, eu acho, sim, era recitando um poema da Ana que fala lá do meu vazio, seu vazio e tal. Então, pensando, as pessoas hoje, elas não lidam meio que com buracos, né? Qualquer buraco parece que tem que ser preenchido a qualquer custo, com qualquer coisa. Ninguém mais pode ficar vazio. Ficou vazio, parece que isso é algo da ordem do insuportável. E o vazio tem a ver com frustração. Às vezes a gente não vai conseguir o que a gente quer. E a vida vai ter que seguir desse jeito aí, né? Com você não poder. Eu odeio aquela frase, eu quero, eu posso, eu consigo. Gente, eu acho de uma violência isso, porque assim, nem tudo que você quer você pode. Não dá para conseguir tudo. A verdade é que ninguém consegue tudo que quer, né? Nem o cara mais rico do mundo, ele não vai conseguir tudo que ele quer, porque nem tudo se é comprado. E outra, a gente dizer eu quero, eu posso, eu consigo e disseminar essa ideia para as pessoas, você ignora todos os as questões sociais, né? Você ignora que existem pessoas que elas podem querer e elas não vão conseguir diante do contexto social ao qual elas estão inseridas. Ah, mas o fulano de tal era pobre e conseguiu. Então, o fulano de tal é uma exceção. Ele não é a regra. A verdade é que as coisas não acontecem assim para todo mundo. Por mais inteligente, esforçado, sei lá, quantas qualidades a gente possa dizer aqui. A verdade é que algumas coisas acontecem para uns e outras não acontecem para outros. A Carla Madeira, no livro A Natureza da Mordida, ela fala sobre isso de uma maneira poética, assim, tão bonita, e ela fala que a morte é uma mordida ali da vida, né? E ela fala disso, assim, de uma mordida, em dois livros dela, na verdade. Nesse e no que eu mais gosto, eu esqueci o nome, deixa eu ver. Tudo é Rio. No Tudo é Rio, ela também fala sobre Deus ter os seus preferidos. Porque, né, tem isso ali. E claro que ela diz isso de uma maneira que o personagem que está sofrendo muito, acredita, eu vou dar spoiler, que a última, ela fala isso no início do livro, e aí no final ela coloca, Deus voltou a existir. É a última frase. Gente, é tão bonito. Eu sou fã, né? Sou apaixonada. Eu acho que todos os livros tenho vontade de ler. Hoje em dia, depois que eu li os livros dela, parece que todos os outros livros são tipo, ah, legal. Mas assim, legal mesmo é o dela. Super fã. Deixa eu ver aqui que vocês mandaram. Hoje vivemos em um mundo totalizante. Tudo é possível. Não, parece que as coisas são tipo assim, né? E se você não conseguiu, é porque você não se esforçou o suficiente. Será? Não é? Eu tenho bem assim uma.
curiosidade, talvez, sobre a meritocracia, porque eu acho que muitas coisas podem sim acontecer a partir do nosso esforço, mas dizer que tudo pode acontecer a partir do nosso esforço é completamente fantasioso. É muito infantil, né? Vem de um lugar ali de onipotência muito infantil você acreditar ou você vender essa ideia de que todo mundo pode tudo. Ainda tem gente que compra essa ideia, né? Infelizmente, porque existem muitos profissionais, assim, né, que dizem e que falam que é mentalidade, né? Pobreza é pobreza. Não é assim, né? Não é mentalidade só, porque não adianta você se achar bom e agora pronto, você vai ser bom e você vai conquistar o mundo. Enfim, dá pra gente fazer tantas críticas a isso, mas eu odeio esse, eu quero, eu posso, eu consigo. Toda vez que eu vejo alguém falando isso, eu fico puta, igual o negócio da meia. Ah, tá jogando a meia. Ai, gente, qualquer dia eu vou mostrar a foto da meia de silicone, foi mais feia que eu já vi na vida. Mas vamos lá. O que veio a desconcertá-lo, portanto, assim como desconcertou a outros, foi apenas a razão de ter hesitado em elevar a agressividade a uma rival da libido. Para que nós próprios, indagou-se mais tarde ao olhar para esses anos. Precisamos de tanto tempo antes de decidirmos reconhecer uma pulsão agressiva. Um pouco pesaroso, ele evocou sua própria recusa defensiva de tal opção quando a ideia surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica, e o quanto demorou até que eu me tornasse receptivo a ela. Freud estava pensando numa apresentação da brilhante analista russa Sabina Spielrein, nos dias pioneiros de 1911, numa das reuniões das quartas-feiras à noite, na Bergasse 19. E também no antigo pioneiro dela, do ano seguinte, intitulado A Destruição como Causa do Vir a Ser, que tem uma nota. Ver em seu artigo Die Destruction aos... alguma coisa que eu não sei dizer, de 1912, onde ela especulava sobre a operação dos impulsos destrutivos contidos nas próprias pulsões sexuais. Sabrina Spielrein, entre os analistas mais jovens, foi um dos mais extraordinários. Russa, fora a Zurique para estudar medicina e, num estado mental de sofrimento desesperado, iniciou um tratamento psicanalítico com Jung. Ela se apaixonou pelo seu analista, e Jung, aproveitando-se da dependência dela, tomou-a como amante. Olha lá os babados, né? As fofocaiadas que a gente encontra por aqui. Depois de uma luta dolorosa, na qual Freud desempenhou um papel secundário e pouco admirável, ela rompeu seu envolvimento e se tornou analista. Durante sua breve estada em Viena, ela contribuiu regularmente para as discussões das reuniões de quartas-feiras à noite. Posteriormente, voltou à Rússia, onde se dedicou ao exercício da psicanálise. Não se tem notícias dela após 1937. Em 1942, depois da invasão nazista na União Soviética, ela e suas duas filhas crescidas foram fuziladas a sangue frio por soldados alemães. Meu Deus. Naqueles anos, Freud simplesmente não estava preparado. Sua delonga certamente teve também outras causas. O próprio fato de ter sido Adler, entre todos, o defensor do conceito do protesto masculino, por mais que diferisse da definição posterior de Freud, foi um obstáculo para que ele aceitasse uma pulsão destrutiva. Da mesma forma, o fato de Jung alegar que se antecipara a Freud, sustentando que a libido almejava tanto a vida quanto a morte, não contribuíra para agilizar a aceitação de Freud. É muito provável que o reconhecimento de Freud, com suas hesitações, também tivesse uma dimensão pessoal. Pode ter sido uma das manobras defensivas autoprotetoras que ele mobilizou
contra a própria agressividade. Ele culpava a cultura moderna por ter rejeitado a irreverente e pouco dignificante criação da natureza humana, que fazia da agressão uma pulsão fundamental. Talvez, mas a sua própria hesitação parece mais uma projeção, pela qual ele atribuía aos outros suas próprias recusas. Deixa eu ver aqui o que mandaram no chat. Tem um filme sobre a Sabina no YouTube, Jornada da Alma. Ai, não conheço. Depois manda pra gente ler no WhatsApp. Eu não sei se vocês têm esse livro aqui, A Teoria do Amadurecimento, de D.W. Winnicott. Peguei ele aqui para ver a referência certinha. Mas tem no capítulo 4, que se chama Estágios da Dependência e da Independência Relativas, tem 2 capítulos, o 8 e o 9, que se chama Idade Adulta e Volta à Origem. É bom lê-lo junto, mas focar no Volta à Origem, que fala sobre a pulsão de morte. Gente, é o texto mais lindo que eu já li sobre pulsão de morte. É muito válido, muito. Nossa, que coisa linda. Deixa eu ver aqui. É curto, tá? Esse daqui, ó, A Teoria do Amadurecimento, de D.W. Winnicott, da Elza Oliveira Dias. Nossa, é muito bonito, porque se fosse ler tudo, teria muita coisa aqui para ler uns trechos para vocês, mas é muito bonito. Ó, vou ler só uma parte que ele coloca aqui, que é uma poesia que estava na aba interna do caderno do Winnicott, na autobiografia. O que chamamos começo é frequentemente o fim, e chegar a um fim é chegar a um começo. O fim é de onde começamos. Não é bonito? Ai, é muito lindo o texto. Leia. Deixa eu ver se dá. Acho que dá para ler. Não sei. Aí vai começar uma parte nova. Eu acho bom a gente parar aqui hoje, porque senão a gente vai ter que parar no meio do texto e aí depois fica sem sentido para voltar. Então, eu vou marcar aqui que a gente parou na página 402. Beleza? E aí a gente volta, então, na semana que vem, com esse daqui. Combinado? Obrigada pela presença. Hoje me perguntaram qual que vai ser o próximo livro desse daqui, se já estava acabando. Eu fiquei pensando que daqui a um tempo a gente tem que começar a decidir, né? O que a gente vai ler depois. Daqui a um tempo mesmo, né? Porque ainda tem essa parte aqui toda para ler. A gente está na 403 e vamos ler até a 650. Então, tem mais. Depois, se um dia vocês verem livros, essas coisas assim, que vocês tenham vontade da gente ler aqui no Quintas, vão me mandando, a gente vai salvando as referências para, acho que no final do ano, a gente decidir qual que vai ser o de 2025. Beleza? Sempre que vocês verem alguma coisa assim do Freud legal, mandem lá, que aí eu vou salvando, para depois votar. Um beijo, obrigada pela presença, até semana que vem. Beijo.